Olá. A última semana eu estava fazendo uma revisão dos conteúdos de TEP e também dos conteúdos de programação em geral, por causa que ia ter a seletiva, né? E aí eu acabei juntando aqui as coisas que eu vi em TEP e vou tentar dar uma revisada aqui para quem precisar de ajuda, né? Então o sumário que eu tenho aqui é exatamente de todos os slides que a gente tem em TEP nesse semestre. E dentre esses, eu marquei aqui alguns que eu acho que são mais importantes, aparecem mais questões sobre, muitos dos outros têm muita teoria e, assim, pouco código, né? Coisas que você pode pôr no notebook. Então, antes disso, eu queria falar aqui um pouco sobre programação básica no C++, alguns sites aqui, na verdade. Então, primeiro esse site aqui do Noik, ele é um roteiro de estudos que é bem completo. Deixa eu abrir aqui. Então esse roteiro do Noik, ele é na verdade focado na UBI, mas o bom dele é que como é um roteiro, ele vai pegando dos conteúdos aqui mais simples. Então desde ifs, fors, até ordenação, vendo a STL, e aqui já começa aqui alguns algoritmos, e aqui já algoritmos bem mais complexos, né? Então é muito bom se você quiser revisar, né? Principalmente esses conteúdos aqui, né? De busca binária, soma de prefixo, acho que são bem interessantes. E também esse aqui do Explorando a STL, que ele fala aqui sobre vector, pair, stack, queue, set, map e purge queue, que eu acho que são estruturas assim essenciais, que você precisa saber e é muito fácil de você ver aqui e aprender. É tipo, sei lá, faz 5 minutos de leitura, 5 minutos ali testando cada um dessas estruturas de dados, e muitas questões você consegue só com essas estruturas de dados aqui, certo? Outra coisa são aqui alguns canais no YouTube que eu assisto, só que eles já são em inglês e tem alguns conteúdos mais avançados. Então tem esses dois. Esse aqui, né, é desse cara aqui. Os dois são vermelhos no Codeforce, então eles são muito bons. Esse aqui ele grava uns vídeos que são bem curtos, até 12 minutos, 15 minutos. E tem aqui alguns conteúdos básicos também. Bitwise e bitset, busca binária, programação dinâmica. Aqui embaixo também tem essa de soma de prefixos. Às vezes, se você não quiser tipo, ler aqui, né? Ou só está em dúvida ainda, ele explica muito bem. E é isso. Esse outro aqui, ele faz tipo umas lives, então é mais demorado. E também é um dos conteúdos mais avançados, mas ele também é bom. Já tem esse canal aqui da Maratona SBC, que tem gravado aqui todas as aulas da escola de verão que acontece na Unicamp, né? Também tem conteúdos em inglês e conteúdos em português, e os ingleses são mais avançados e os em português são menos avançados. Também são bons, só que são bem demorados, mas tem vários assuntos. E o lado ruim é que você tem que procurar aqui, né? Se você quiser saber o que tem em cada um. Beleza. Além disso, tem esse site aqui do CSS, que é uma lista de problemas clássicos, assim, e também sem historinha, né? Por exemplo, no Codeforce, o Nodecoder tem uma história. O CSS geralmente não tem, é só mais aplicação. Então, se você quiser, tipo, testar seus algoritmos, ou ver mesmo, tipo, problemas clássicos, né? Então, tem esses problemas introdutórios aqui, vai usar... Enfim, cada problema usa uma ideia diferente, e é bem interessante para ver. Se vocês quiserem ver, tipo, problemas desse conteúdo, né, mais de matemática, eu acho que vale a pena, tipo, vocês perguntarem, tipo, pra IA, assim, tem algum problema no CSS que é desse conteúdo aqui? Aí ele vai procurar lá e vai falar, né? Aí você pode, tipo, testar seus algoritmos ou tentar ver como que é um problema desse conteúdo. Outra coisa aqui são algoritmos do C++. Então, ali eu falei de estruturas do C++, tem também os algoritmos, né? Então, por exemplo, sort, binary search, outros aqui, né, reverse, accumulate, unique, lower bound, são algoritmos já implementados e que vale muito a pena saber, porque poupa bastante tempo, né? Aqui um exemplo, então, tipo, se você tem um vetor, você quer ordenar, você usa o sort, passa aqui o ponteiro inicial e o ponteiro final, né, que a gente chama por ponto begin e ponto end, é o ponteiro para o primeiro elemento e o ponteiro para o elemento, tipo, para a posição depois do último elemento, né? E a maioria dessas funções aqui você chama desse jeito, ponto begin, ponto end. Às vezes tem um terceiro parâmetro aqui, por exemplo, no find ou no count. E aí nesse site aqui, Geeks for Geeks, eles têm essa página aqui, você pode clicar e
e ver como é que é, né? Tipo, deixa eu abrir aqui. Certo? Então aqui você pode ver. E aí ele explica aqui como é que usa a função, mostra aqui tipo a saída, e aí ele explica aqui como é que é implementado e tal. Então tipo, vale a pena e não é demorado de ver cada um desses e ajuda bastante, né? Alguns desses aqui são triviais, né? Tipo por exemplo, esses 4 aqui você consegue implementar na mão bem fácil. Mas alguns outros, tipo sorte e busca binária, nem tanto. Aqui eu pus também umas anotações que eu fiz sobre cada um dos contextos de TEP, principalmente conteúdos, assim, né, conteúdos teóricos que eu encontrei em cada questão, sem ser, tipo, às vezes só a ideia, porque só a ideia, geralmente, como essas questões são do Codeforces, cada questão costuma ser bem diferente uma da outra, então a ideia geralmente costuma ser um pouco diferente, é um pouco difícil de reaproveitar. Mas os conteúdos aqui eu não vou falar cada um, mas você pode ver aqui, tipo, extrai dígitos, função SQRT, função LCM, divisor, escrivo, busca binária, tem, por exemplo, métodos de string, map, sorte, busca binária, DFS, aritmética modular, funções tipo esse min element aqui para encontrar o menor elemento num vetor, accumulate, count, e outros aqui, se você quiser ver com calma, pausa o vídeo e lê. E aí se tiver tipo algum conteúdo que você queira revisar, talvez alguma dessas questões aqui também já funcione, porque tipo, usa esse conteúdo, né? O único ponto é que as questões de TEP, tipo, principalmente as 5 últimas, já são mais difíceis, né? Então, dependendo, pode ser, apesar de usar esse conteúdo, pode usar tipo algum padrão, alguma observação que seja mais complicada. Certo. Então agora eu vou começar aqui a falar um pouquinho sobre cada um dos slides, cada um dos conteúdos que falam nos slides, né? Então vou começar aqui por operações bit a bit, em inglês chama bitwise. Essas operações elas são usadas principalmente por conta de desempenho, porque essas operações são padrão do processador do computador, e em vez de você fazer tipo para cada um dos bits, como se você fizesse um for, passando por cada um desses elementos e fizesse as operações, é como se você fizesse elas em conjunto, porque elas estão já na instrução do processador, né? Então, são 4 principais operações, AND, OR, XOR e NOT, e o funcionamento delas aqui, provavelmente vocês já sabem, mas basicamente o AND, ele é 1 quando os 2 valores aqui são 1, o OR, ele é 1 quando pelo menos um dos valores é 1, e o XOR, ele é 1 quando apenas um dos valores é 1. O NOT, ele vai só inverter todos os bits, certo? Então a operação bit a bit, ela acontece em todos os bits de um número e o comportamento delas é esse. Se você quiser, você também pode fazer as operações, tipo, como se fosse, em vez de só usar 2 elementos, você pode usar n elementos. É só você ir fazendo, tipo, incrementalmente, né? Você faz com 2, armazena a resposta, faz da resposta com o próximo elemento, armazena a resposta nova, faz essa nova resposta com o próximo elemento e assim por diante. Funciona com AND, o OR e o XOR. O NOT não, porque o NOT ele só usa um elemento, né? Mas para todos esses você pode fazer dessa forma. Tem algumas questões que você só precisa saber essas operações. Por exemplo, essa questão B do Contest 8 de TEP, que você só precisava tipo, saber como é que é o comportamento da função XOR, do bit a bit XOR, ou você tipo, saber codar e ver tipo, o padrão que formava, sabe? Então, beleza. Além disso, bora ver aqui como é que faz no C++, né, no código. Então, por exemplo, eu estou declarando aqui 2 variáveis inteiras, eu estou declarando com esse 0b na frente, para falar que tipo, eu vou declarar a variável pela representação binária. Eu poderia só colocar o número aqui, né, tipo, esse número aqui, mas pela representação binária, só para ficar mais fácil de entender. E aí, como é que a gente faz essas operações? Primeiro, deixa eu falar desse bit set aqui. O bit set, ele é uma estrutura de dados do C++ também. E basicamente você declara assim, né, bit set, e aqui dentro você põe o tamanho desse bit set. O bit set é como se fosse uma estrutura para armazenar os bits. O bom dele é que você consegue, por exemplo, printar o bit set. E aí ele printa já como binário. Enquanto que o número inteiro você não consegue, né, printar como binário.
Eu só estou usando o bit 7 aqui para mostrar o resultado em bits da operação. Então aqui eu estou fazendo A e B e eu estou printando o resultado disso. Percebe que é o mesmo resultado que está aqui nesses laranjinhas aqui. Então o primeiro resultado é esse, do AND, o segundo é o do OR e o terceiro do XOR. E aí você percebe que eu estou usando o mesmo símbolo aqui, ó, que estão aqui, né? Então no C++ é dessa forma, é só você usar esses símbolos aqui. E se você quiser então printar a representação binária de um número, você pode usar um bit 7. Esse número que está aqui dentro, ele não pode ser uma variável também, ele tem que ser uma constante. Então ou você põe o número mesmo, ou você declara aqui um const int com o tamanho desse número. E aí ele vai printar essa quantidade de bits. Você pode fazer com 32. Aqui eu estou mostrando só porque, tipo, no NOT, o que acontece? Ele inverte todos os bits, né? Mas o inteiro, ele tem 32 bits. Então ele não vai, tipo, só inverter esses 8 primeiros bits aqui. Ele vai inverter todos que tem para lá também. Que estão todos como 0, então aqui está 1, 1, 1. É por isso que ficou negativo. Esse aqui é o valor em decimal dele. Esses aqui também são valores em decimais das operações AND, OR e XOR. E aqui eu estou printando, então, tipo, uma alternativa, né? Se você não quer inverter todos os bits, você pode fazer o XOR de um número que tem os bits que você quer inverter ligados, certo? Então, se você fazer o XOR de um número que tem os bits que você quer inverter ligados, porque o XOR é basicamente isso. É como se o 1 fosse inverter esse 1. O 1 fosse inverter esse 1. O 1 fosse inverter esse 0. O 1 fosse inverter esse 0. Então, é como se, tipo, o 1 invertesse o outro, né? E se tem 0, 0, nenhuma inversão acontece. Se você pôr 1 aqui, ele vai inverter todos que tem no A. Então ele inverte aqui só a parte que os primeiros 8 bits e o resto fica 0, que era o que já tinha. E aí o resultado dá esse aqui. Certo? Então é dessa forma aqui que você pode conferir, né? Printar os bits e também ver os valores que dá mesmo em decimal. Aqui mais sobre o bit 7, você também estou mostrando aqui como que você declara uma variável, que é do tipo bit 7. Então, é como se fossem esses inteiros aqui, mas em vez de ser um inteiro, é um bit 7. E eu pus 8 bits. E você também pode usar as operações bit a bit no próprio bit 7, como se ele fosse os inteiros mesmo. Então, você pode fazer A e B, A ou B, A XOR B. E printando isso, como ele é um bit 7, você vai conseguir printar. E vai mostrar o resultado aqui com os 8 bits. Certo? E aqui a negação, como só tem 8 bits, ele só vai inverter esses 8 bits. E aqui um exemplo fazendo o XOR com né? Eu fiz um bit 7 aqui e ele inverteu os 8 bits, só tinha esses mesmos 8 bits. Um detalhe é que você só pode fazer operações com bit 7 do mesmo tamanho e tem várias formas de declarar. Você pode declarar com um inteiro aqui, você pode declarar com essa forma binária começando em 0b, você pode declarar com um string, ele aceita várias formas de declarar o bit 7. Além disso, você põe, por exemplo, o int ele só cabe 32 bits. O bit 7 você pôr mais de 32. Você pode pôr 100, você pode pôr 1000, você pode pôr 10.000. Então, muitos problemas você consegue meio que otimizar com o bit 7 porque fica mais rápido. E é basicamente isso. Certo. Outra coisa aqui já começa a entrar em teoria dos conjuntos, tá? Então, terminando ali aquela parte de bit a bit, mais ou menos, né? Mas um negócio do bit a bit é que essas operações bit a bit, elas representam, como você consegue representar operações de conjuntos com essas operações. Então aqui, por exemplo, é do slide do Edson, né? Ele declarou aqui um bit 7A e um bit 7B e colocou alguns números aqui nesse bit 7. E aí, é como se esse bit 7, né? O bit 7 é composto de 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Para ele representar um conjunto, é como se fosse assim. O elemento 0 está no conjunto, o elemento 1 está no conjunto, porque está 1 aqui. Aqui está 0, então o elemento 2 não está no conjunto, como se fossem os índices, tá? Aí o índice 3 não está no conjunto, o índice 4 está no conjunto, o índice 5 está no conjunto, o índice 6 não está no conjunto, o índice 7 está no conjunto. Então é como se fosse 1 se está no conjunto, se aquele índice está no conjunto, sabe? E aí, fazendo isso, né? Se você fizer as operações de OR, é como se fosse a união. Então, a união você meio que junta dois conjuntos. Porque você está fazendo, tipo, tá num conjunto ou no outro, né? Tá num conjunto, tá nesse conjunto, então ele vai estar no conjunto final da união. Tá nesse conjunto, vai estar no conjunto final da união.
Mesma coisa com o AND e com o XOR. O AND ele representa a interseção e o XOR é a diferença. Então você consegue, tipo, o XOR não, né? O A e o não B. Você consegue fazer a diferença. Então, com essas operações aqui, você consegue fazer essas operações de conjuntos. E é interessante, tipo, você saber, mas é raro o problema sobre isso. Então, mas é importante, tipo, você saber. Se cair alguma coisa assim e o conjunto for pequeno, né? Porque que nem eu falei. Nesse caso aqui nem precisa ser pequeno, porque o bit 7 você pode pôr um número muito grande e funciona ainda. Mas se for, tipo, se você usar os bits do inteiro, aí o conjunto tem que ser, tipo, menor que 30, 31. Beleza. Mas são raros, tipo, isso é raro. Então eu só tô falando, tipo, pra gente saber, mas não precisa, assim, tipo, é raro, sabe? Outra coisa que tem nos slides também, é, tipo, ele tem esse código, ele tem um código parecido com isso aqui. Onde ele tá iterando de 7 até 0, e basicamente printando os bits do número. Então aqui eu declarei o A igual a 13, e a forma de printar os bits desse número é com esse loop aqui. Então esse loop vai printar 000, 11, 01, certo? Que é a representação binária do 13. Como é que ele faz isso? Ele está fazendo A e essa coisa aqui. Essa coisa aqui é 1, esse LL é porque eu estou transformando esse 1 em um long. É só porque, tipo, se... Nesse caso aqui nem importa, porque eu estou usando só inteiros. Mas se esse I fosse, tipo, 60, não ia caber no inteiro, porque eu estou fazendo, tipo, o shift... Eu estou fazendo, tipo, o shift desse 1, né? I vezes. Então, a operação de shift... Deixa eu ver se eu falo aqui. Não, né? Mas a operação de shift, você está, tipo, shiftando o 1, né? Então aqui... Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou... Enfim, a operação de shift, eu acho que vocês sabem, né? Ela vai shiftar o 1, que é o equivalente a multiplicar por 2. Se eu multiplicar isso 60 vezes, ele vai ultrapassar o tamanho do int. Por isso que eu sempre uso LL aqui para virar long. Mas nesse caso aqui não importa. Enfim, o que isso aqui está fazendo de verdade? Ele está fazendo essa operação aqui, que é 0000101 e, né, o bitwise I com 10000, porque esse 1 shiftado 7 vezes, certo? Então ele estava aqui e ele foi shiftado 0 vezes aqui. Uma vez aqui, duas vezes aqui, 3 aqui, 4, 5, 6, 7. Então ele foi shiftado 7 vezes. E se eu fazer o IE desse aqui, ele tipo vai dar 0, né? Então tipo vai dar 0, ele vai printar 0. Aí se eu fazer para esse aqui vai dar 0, para esse aqui vai dar 0, para esse aqui vai dar 0. Para esse aqui finalmente ele vai dar 1, porque bateu aqui, né? 1 e 1. E aí eu vou printar 1. Então é esse primeiro 1 aqui. E aí, novamente, ele vai dar 1, depois ele vai dar 0 e depois ele vai dar 1. Então, tipo, a gente está verificando cada bit desse número com isso aqui. Isso aqui a gente chama de uma máscara, tá? Então, uma máscara de bits é basicamente um número que você consegue fazer alguma coisa com uma operação bitwise com outro número. Nesse caso aqui, essa máscara aqui, ela checa se o bit na posição I está ligado. E aí, essa é uma forma de você printar a representação binária de um número, né? Você vai passando por cada bit desse número e compara com o 1 shiftado algumas vezes aqui. Beleza. Outra coisa que tem nos slides é, tipo, printar os índices desses bits, né? Então é a mesma coisa, só que em vez de eu printar 1 e 0, quando for 1, eu printo o índice dele. Então... é basicamente isso que esse código está fazendo, e ele está printando aqui 0, 2 e 3. Então ele viu que aqui ele é 1, então printou, aqui é 0, aqui é 1 e aqui é 1. 0, 1, 2 e 3. Certo? E aí ele faz isso da mesma forma. Você compara aqui, fazendo E, com esse 1 shiftado. Certo? Que é basicamente isso aqui. E aí fazendo essa operação você consegue checar se, tipo, o bit nessa posição é 1 de verdade. Aqui eu tenho o mesmo exemplo, só que com bit 7. Então, talvez isso aqui seja um pouco complicado de entender, apesar que tipo, a maioria das pessoas faz dessa forma, tá? Porque depois que você usa algumas vezes fica tipo, fácil de entender. Mas também é possível fazer com bit 7. Se você quiser, pode ser tipo, um pouquinho mais lento, mas ainda assim é consideravelmente rápido. Então aqui eu estou fazendo o bit 7, estou declarando 13 novamente, eu estou passando aqui do 7 até o 0,
e vendo se o índice no elemento i está ligado. Se está ligado, eu printo 1. Se está desligado, eu printo 0. Vai ter a mesma saída. E aqui eu estou indo de 0 até 7, né? E eu estou vendo, o bit na posição 0 está ligado? Se sim, printa 0. Aí eu printei 0. Na posição 1 está ligado? Se sim, printa... Tipo, se sim, printa, né? Como não, então não printei. No 2 está ligado? Sim, está ligado. Então eu printei. No 3 vai estar ligado também. Então é a mesma coisa, só que usando o bit 7. Você pode fazer isso e pode ser um pouco mais fácil de entender. E também, tipo, vai funcionar se você pôr um número aqui muito grande, né? Tipo 500. Você vai conseguir da mesma forma. Beleza. Outra coisa sobre bits ainda é que eles têm uma característica bem interessante aqui com subconjuntos. O que acontece? Se você quiser iterar, tipo, listar todos os subconjuntos de um vetor, por exemplo, eu declarei aqui esse vetor aqui com os elementos 1, 10 e 5. Se eu quiser listar todos os subconjuntos, relembrando que os subconjuntos é tipo todas as possíveis, tipo, o 1 sozinho, o 10 sozinho, o 5 sozinho, o 1 e o 10 juntos, 1 e 5 juntos, e assim por diante. Então, se eu quiser, tipo, como é que eu listo todos esses subconjuntos? É meio complicado, né? Tipo, você pode pensar assim em uma forma de fazer, mas uma forma de fazer é essa aqui, e é uma forma bem curta, na verdade. É só você... Eu declarei aqui uma variável de tamanho, que é o tamanho desse conjunto, desse vetor, que é 3 nesse caso. E aí, se você iterar de 0 até 1 shiftado por tamanho, isso aqui é basicamente 2 elevado a tamanho, tá? Porque o shift é equivalente a multiplicar por 2. Então, isso aqui é 2 elevado a 3. Então, vai dar 8. Então, de 0 até 8, eu vou iterando sobre isso aqui. E aí, depois, eu vou de 0 até 3 e vou checando. Poxa, será que no i, o bit na posição j está ligado? Se está ligado, significa que nesse subconjunto é como se o i representasse o subconjunto. Então, se o i representa o subconjunto e o bit do i na posição j está ligado, significa que o elemento na posição j está no subconjunto. Então, eu printo esse elemento, certo? É basicamente como se fosse o código de trás lá, onde eu estou checando cada bit do número para ver se ele está ligado e printando. Em vez de eu printar tipo, o índice do bit, eu vou pegar tipo, o elemento que está nesse índice e vou printar. Então, aqui as iterações. Para o 0 não tem nenhum bit ligado, então é um conjunto vazio. Para o 1 tem o primeiro bit ligado, então eu vou pegar só o primeiro elemento. Para o 2 tem o segundo bit ligado, então eu vou pegar só o segundo elemento. Por 3 tem o primeiro e o segundo bits ligados, então eu vou pegar o primeiro e o segundo elementos. Para o 4 tem o terceiro bit ligado, então eu vou pegar o terceiro elemento. E assim por diante. E assim a gente consegue printar todos os subconjuntos de um vetor, de um conjunto, tipo, um conjunto principal. E fazer isso aqui tipo, é bem frequente em questões, para você meio que fazer uma força bruta, e é muito útil, na verdade. A questão aqui é que a complexidade disso aqui é 2 elevado a n vezes n, porque primeiro a gente tem 2 elevado a n subconjuntos, tá? E n porque a gente tem que passar aqui por cada um dos bits testando. Mas, ainda assim, é tipo, muito útil. Se n for tipo, menor ou igual a 20, esse código aqui funciona em menos de 1 segundo e caem bastante esses problemas. Aqui eu tenho esse exemplo aqui no CSS, que eu usei exatamente isso aqui. Você testa todos os subconjuntos. Outra coisa, quando a gente está tipo, testando todas as possibilidades, a gente chama de força bruta. Uma outra força bruta muito comum é de listar todas as permutações. Então eu tenho aqui o mesmo vetor e eu quero listar todas as permutações desse vetor. Exatamente isso aqui, ó, 1, 5, 10, 1, 10, 5, 5, 10, todas as permutações. Como eu tenho 3 elementos, eu tenho 3 fatorial permutações, que é 6. Então eu tenho 6 permutações. A forma de fazer isso em código é, primeiro você ordena o seu vetor, obrigatoriamente, depois você faz esse do while aqui. While, next permutation, aí passa aqui begin e end. E aqui dentro, você tá, tipo, o nosso vetor vai ter a permutação atual. Então eu estou só printando aqui o vetor. Então, nesse loop aqui,
ele vai passando por cada uma das permutações, porque é o que esse next permutation faz. A complexidade é n fatorial, porque são n fatorial permutações, e n é a complexidade dessa função aqui, para passar para a próxima permutação. Então isso aqui também é muito útil, tem vários problemas que caem com isso aqui, e se n for tipo, menor ou igual a 10, também é menos de 1 segundo para rodar, e são problemas que tipo, podem... É muito difícil você codar isso aqui sem essas coisas aqui, sabe? Mas se você sabe, é muito fácil, e vale muito a pena tipo, você anotar e pôr no notebook, para você saber se tipo, cair em algum problema. Aqui tem também um problema do CSS que usa exatamente isso aqui. Aqui eu peguei dos slides do Edson também, um pouco de teoria, mas basicamente falando o que é uma máscara binária. Eu já tinha falado antes, né? Mas então, a máscara, essa máscara aqui, que nem aquelas outras que a gente estava usando, é todos os bits iguais a 0 e o késimo bit é 1. E ela permite a gente checar se um bit está ligado pelo operador de E, permite ligar um bit pelo operador de OR, e algumas outras coisas aqui. Eu acho que é interessante vocês verem isso aqui, lerem direitinho. Mas é basicamente, tipo, se você já sabe as operações principais e sabe o shift, e consegue visualizar essa representação binária, você consegue tipo, entender isso aqui fácil, sabe? Outra coisa aqui importante que eu vi nos slides é que ele fala aqui de 4 funções relacionadas a bits. É a popCount, CLZ, CTZ e FFS. Então o popCount ele retorna o número de bits ligados em X. Então você percebe que tipo, aqui a gente tem esse número 1968. E os bits dele é exatamente 1, 1, 1, 1, 0, 1. Então tipo, tem 6 uns aqui. O popCount retorna exatamente esses 6, quantidade de bits. O CLZ ele retorna o número de zeros à esquerda. Então ele vai contar aqui 1. Retorna o número de zeros à esquerda, para o outro lado, né? Então ele vai retornar aqui... Ah não, eu estou vendo o FFS. Tá, o CLZ retorna o número de bits à esquerda, 21. Porque o inteiro ele tem 32 bits, e se você pegar tipo, a partir daqui é tudo zero, vão ter 21 zeros. O CTZ é o número de zeros à direita. Agora sim, então vai dar 4. E o FFS ele retorna o 1 no bit menos significativo, né? Tipo o índice do bit menos significativo, que é exatamente esse aqui. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4. 4 na verdade. 1 mais o índice do bit. Ah tá. 1 mais o índice do bit, né? Então se o índice é 4, ele vai retornar 1 a mais, então vai retornar 5. Então são funções tipo... Se você precisar saber disso aqui, com as funções é trivial. Tem como fazer sem, só com as operações de bit a bit, só que é mais chato, sabe? E essas funções aqui, elas também executam muito rápido. No meu notebook eu tenho guardado também MSB e LSB, que usam exatamente essas funções para calcular o bit mais significativo e o bit menos significativo num long. Esse LL significa long. E se você for usar essas operações num long, tu tem que colocar LL no final. Essas funções, né? E isso aqui, tipo, o bit mais significativo é tipo o último bit ligado aqui. É o índice desse bit aqui. E o bit menos significativo é o índice desse primeiro bit aqui, certo? Algumas coisas assim que, tipo, às vezes você precisa saber. E se você conseguir fazer isso aqui rápido, tipo, é muito bom. Porque a questão vai pedir, tipo... Frequentemente as questões pedem algo que necessita disso aqui, sabe? Beleza. É basicamente isso que tem, tipo, sobre bit a bit. E... é um pouco, tipo... sei lá, pode ser um pouco aleatório, mas tem muitas questões que pedem coisas relacionadas a isso aqui. E se você souber, tipo... o que eu recomendo é você, tipo, anotar cada uma dessas coisas aqui. E aí, se cair na prova, né? Tipo, uma questão assim que você vê que tem, tipo, algo relacionado com bits, você olha as anotações e vê se tem, tipo, alguma coisa que pode te ajudar, sabe? E... assim, nos contos de TEP eu até anotei aqui, né? Teve algumas questões que precisou, mas é aquilo, podem ter questões muito fáceis que precisa e questões muito difíceis. Deixa eu ver aqui um exemplo aqui. Essa F aqui do contexto 3,
a resposta era o índice do bit mais significativo, do MSB. Então bastava você tipo, identificar que é isso, e aí você usava uma daquelas funções lá para descobrir. Outra coisa aqui, a E do contexto 2 precisava saber como é que funcionava a operação OR, mas você só precisava, tipo, saber, sabe? Tipo, você nem precisava, tipo, aplicar. Essa B do contexto 8 precisava só saber a operação do XOR, né, que eu falei antes. Tinha uma questão de... essa aqui também, ó. Essa questão aqui era, tipo, a última do contest, e tinha uma relação com bits também, que você precisava saber quantos bits tem entre 2 e n, e também como usava o triângulo de Pascal. Tem uma relação do triângulo de Pascal que considera quantos bits tem no número, né? Tipo, eu vou eventualmente falar sobre, mas tinha uma relação que é relacionada aos bits do número. Então, tipo, cai em várias questões. Eu não sei se vai cair na prova, não sei como que vão ser as questões, mas, sei lá, é legal você sempre ter isso anotado, só como segurança, sabe? Apesar de não ser, tipo, tão frequente assim. Beleza, agora eu vou falar sobre funções, o slide de funções dele, né? O que tem de importante? Basicamente, esse método da biseção aqui é interessante, porque o que ele faz? Ele encontra qual que é o... Primeiro a gente tem uma função, tá? Uma função, tipo, uma função da matemática mesmo, onde é representada por esse gráfico aqui, e você quer meio que encontrar o ponto onde essa função é zero. Então é encontrar, tipo, a raiz dessa função. Não necessariamente é uma função quadrática, tá? Mas é só encontrar o ponto onde ela é zero. E você sabe que, tipo, ela é sempre crescente ou sempre decrescente, basicamente. E o que essa função, essa função chamada root faz? Ela recebe A e B, que é o ponto aqui da esquerda e o ponto da direita, onde entre esses pontos você sabe que ela passa pelo ponto zero. E aí ela vai achar qual que é o ponto que quando você avalia essa função nesse ponto dá zero, sabe? E aí usa o método da biseção. Se vocês já fizeram métodos numéricos, é uma das primeiras coisas que a gente vê. E é basicamente o mesmo código de lá. Você multiplica aqui, vê se é menor que zero, e aí com base nisso o seu intervalo vai diminuindo. Isso aqui, uma coisa interessante é que ele usou tipo um limitador aqui de quantas iterações isso vai rodar. O outro exemplo que ele tem nos slides usa um epsilon, né? Que é um número bem pequenininho que ele vai rodar enquanto a diferença entre a resposta que você está achando e esse epsilon é tipo menor que esse epsilon, sabe? Só que quando você está usando double, eu acho muito mais seguro você usar um valor para definir as iterações fixos, né? Tipo, 50 talvez seja um pouco pequeno, acho que talvez 100 seja melhor, mas é interessante porque às vezes o seu problema pode dar TLE, alguma coisa assim, por causa do epsilon, porque às vezes você errou o epsilon, ficou tipo muito, muito pequeno e aí nunca chega na resposta, sabe? Mas isso aqui é basicamente uma busca binária, tá? Tem um truquezinho aqui, né? Por que ele usa esse truque aqui de multiplicar em vez de ser menor que zero? É porque ele vai conseguir identificar o zero de funções crescentes e também de funções decrescentes. Você não precisa escrever outro código, por causa da multiplicação. Enquanto que se você fizesse tipo, uma busca binária padrão, você provavelmente iria precisar. Mas é basicamente uma busca binária. Eu acho que é interessante você ter esse código aqui no notebook, para caso caia, apesar que eu também acho um pouco raro de cair exatamente uma função dessa forma. Mas se tem nos slides, é sempre importante você anotar para ficar seguro, sabe? Sobre busca binária. Eu vou mostrar aqui só o jeito que eu faço a busca binária, mas busca binária é assim, tipo, se você aprender um jeito, eu acho que eu recomendo, e você sabe usar mesmo a busca binária, acho que é recomendável você ficar com esse jeito pra, tipo, não errar, sabe? E sei lá, o jeito que eu faço é um pouco diferente, é esse aqui, e se você for procurar na internet, sempre tem várias formas, né? É basicamente a mesma coisa, mas os detalhezinhos aqui mudam. Então, tipo, sei lá, eu só vou mostrar pra mostrar como é que eu faço, mas, tipo, não precisa fazer do jeito que eu faço, né? Aqui eu estou mostrando um exemplo que eu tenho 3 vetores e eu quero encontrar a posição do primeiro zero nesses vetores. Por que eu estou usando esse exemplo aqui? Porque você não consegue meio que usar o lower bound ou upper bound, que são funções padrões do C++,
da forma que tá, né? Você até poderia tentar mexer aqui e fazer funcionar, mas da forma que tá, não dá. Aí só para mostrar o exemplo da busca binária, eu estou chamando esse first zero e aqui dentro tem uma busca binária. Aí como é que é a forma que eu faço? Eu declaro variáveis low e high, que é a parte esquerda do meu intervalo e a parte direita, né? Tipo, os intervalos. E eu estou pondo menos 1 aqui, por quê? Porque esse menos 1... Primeiro vamos analisar os casos aqui, né? Qual que é a resposta desse aqui? É 4. A resposta desse aqui tá 10, mas tipo, não tem 0, tá? Mas 10 você percebe que é como se fosse um índice aqui depois do último. E 0 é porque realmente o primeiro 0 é esse primeiro aqui. Então tá. Como é que eu faço? Eu tento declarar essa variável aqui, da esquerda, né? Como um valor que é sempre válido. Então se eu pôr menos 1, é como se eu tivesse um 0 antes do começo, né? Se eu tenho um 0 antes do começo, eu meio que considero isso como sempre válido. E aqui no high eu coloco um valor que eu considero sempre inválido. Então eu estou pondo o tamanho do vetor, porque é como se fosse esse índice aqui, né? Eu nunca vou ter um 0 aqui, porque tipo, ele já está depois do limite. Por que aqui eu posso ter um 0, né? Na verdade, eu não posso ter um 0 aqui, né? O que acontece é que eu não estou procurando pelo primeiro 0. Eu estou procurando pelo último 1. Porque procurar pelo primeiro 0 é, na verdade, meio tipo complicado, assim, de você pensar, né? Como é que eu vou fazer uma busca binária que vai procurar o primeiro 0? Porque geralmente a busca binária, ela tende tipo, a maximizar. Tipo assim, eu vou chutar, né? O que a busca binária faz? Você chuta que está no meio e você checa, poxa, é um 0. Então o intervalo aqui diminui. Agora eu vou chutar que está aqui no meio. Ah, é um 1. Então tipo, o intervalo cresce. E agora eu vou chutar aqui no meio. Poxa, é 0, o intervalo diminui. E agora eu vou chutar aqui. Ah, é 1, então o intervalo cresce. Então a busca binária, ela vai achar tipo, a última posição válida. E não tipo, a primeira posição válida. Mas se eu procurar a última do 1, é só adicionar mais 1 que eu vou achar o primeiro 0. Então por isso que eu coloco menos 1 aqui. É uma posição sempre válida. É como se fosse como se fosse o último 1. Então se o último 1 tá tipo menos 1, a próxima posição é 0, certo? É mais ou menos isso que eu faço. Aqui no final eu somo mais 1, né? E o high, que nem eu falei, é um inválido. Então é impossível ter um último 1 aqui depois. E aí eu faço o loop assim. Enquanto low mais 1 menor que high, porque é como se a diferença entre eles dois fosse... Quanto essa diferença for maior ou igual que 1, né? Eu pego aqui o valor do meio, e aí, se o valor nessa posição for 1, então, tipo, é válido. Porque aqui eu tô procurando, tipo, o último 1, né? Então, se a posição for 1, é válido. E aí a parte da esquerda, ele vai ficar igual ao meio, né? Se aqui for um 0, então o intervalo ele se diminui ali pela direita. Fazendo isso, a variável low vai ter tipo o índice do último 1, ou menos 1 se não tiver 1. Se eu somar mais 1, eu vou ter o índice do primeiro 0, certo? Então, tipo, acho que talvez tenha ficado meio confuso, né? Mas é só pra mostrar aqui. Eu acho que o melhor é, tipo, ver o código e entender, tá? Isso aqui é uma busca binária. É um jeito um pouquinho diferente de fazer. Você considera aqui sempre válido e aqui sempre inválido. E o exemplo que eu escolhi é um pouco... Tipo, é pra não ser trivial, sabe? Por isso que tá, tipo, menos 1, mais 1, algumas coisas assim um pouco estranhas. Mas é uma forma que eu acho bem segura de fazer busca binária, onde aqui eu declaro sempre válido, aqui sempre inválido. E aqui é o caso bom, então o sempre válido ele cresce. O caso ruim, o sempre inválido ele diminui. E aí eu não preciso tipo, ficar somando mais 1 aqui, ou menos 1 aqui, ou checando se já está na resposta certa, sabe? É basicamente por isso que eu uso essa forma aqui. E beleza, aqui é só mostrando que tipo, o 0 que no 10 ele não tem nenhum 0. Aqui eu apontei tipo errado. Beleza. Então essa é uma forma de fazer uma busca binária. Mas assim, faz do jeito que você sabe.
tá? Mas eu acho importante você saber e ter, tipo, no notebook, assim, como é que faz uma busca binária pra conseguir fazer questões que precisam de busca binária. Muitas questões são, tipo, basicamente impossíveis sem busca binária, mas com busca binária elas ficam bem fáceis. Outra coisa que o pessoal chama é de busca binária na resposta, né? Aqui é basicamente uma busca binária na resposta, porque, tipo, eu não estou só aplicando a busca binária nesse vetor. Eu estou fazendo, tipo, tô meio que checando. É como se, tipo, a busca binária na resposta é como se você tivesse uma função ou alguma coisinha para checar uma condição. Nesse caso aqui, a minha condição é muito simples, que a posição no vetor é 1. Mas a condição pode ser tipo, a posição no vetor é menor ou igual que 10. A posição no vetor é outra coisa, sabe? Então, basicamente, você checa aqui nesse if se alguma coisa é verdadeira. E aí, se sim, então é um caso bom. Se é falso, então é um caso ruim, sabe? Nesse caso que você tem, tipo, é como se você tivesse uma função, fosse verdadeiro, 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 depois falso, 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 falso. E aí, assim, é uma busca binária na resposta. A única condição que você precisa para a busca binária é que a sua função seja monótona, então ela sempre seja, tipo, crescente ou decrescente. E nesse caso, que é verdadeiro, 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 falso, 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 é como se fosse válido, né? Porque você tem, tipo, a partir daqui o comportamento é igual, a partir daqui o comportamento é igual, e você tem um ponto no meio que muda. Se você for fazer uma busca binária num vetor, você sempre tem que ordenar ele, tá? Então, tipo, por isso que eu usei esse exemplo aqui, porque, tipo, é um exemplo que não dá pra ordenar, né? É uma busca binária na resposta mesmo. Porque uma busca binária normal você só faz, tipo, num vetor, ordena um vetor e faz uma busca binária, ou alguma coisa assim. Aqui você não pode ordenar, porque senão você tá mudando completamente as coisas, né? Beleza. Só queria, tipo, mostrar aqui como é que eu faço isso aqui. Sobre malhas. Nos slides de malhas, eles falam que as malhas são essas coisas aqui, né? E aqui fala o que é a malha. Acho que o importante desses slides é que tem, tipo, essa parte aqui, duas questões são relevantes. Qual a coordenada do enésimo ponto? E as coordenadas dadas correspondem a qual ponto da ordenação. Então, tipo, uma ordenação é como se você falasse, esse ponto aqui é 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, o 4, 5, 6 e assim por diante. Mas pode ser feita de qualquer forma, né? Pode ser, tipo, na diagonal e tal. E aí, responder essas duas... Aí você... Tipo, foi feito isso, né? O problema fez isso. Aí ele pode te perguntar essas duas perguntas aqui. E isso é interessante. Tipo, você pode pensar assim, como é que eu faço isso, né? Eu acabei duplicando aqui, mas... Enfim. Aí o exemplo que ele traz aqui é exatamente... O exemplo que ele traz aqui, ele traz uma malha quadrada e ele fala que a ordenação é feita dessa forma aqui de zigue-zague. E aí, ele trouxe aqui um código que, tipo, retorna tanto, tipo, a ordenação dado um ponto, xy, né? Então, tipo, dado 3, 3, ele vai retornar 13, certo? E esse w aqui é o lado aqui dessa matriz quadrada. E aqui o contrário, né? Dado o valor dessa, tipo, 14, ele vai retornar 4, 3. E aí usa essas formulazinhas aqui, que são um pouco complicadas, assim. Geralmente questões que envolvem isso aqui, que não é, tipo, trivial, assim, né? De ser, tipo, um zigue-zague ou alguma coisa mais conhecida, costumam ser bem difíceis. Se eu não me engano, teve, tipo, um contest, que a penúltima questão era uma questão dessas, era, tipo, uma questão bem difícil. E às vezes encontrar essas formas aqui é bem difícil. Então o que eu recomendo é você, tipo, copiar essa implementação aqui do zigue-zague, porque se cair provavelmente vai ser alguma coisa fácil e possivelmente vai ser isso, ou modificar isso vai ser fácil, sabe? Mas assim, é muito raro questões sobre isso também, e o importante é só, tá bom, é bom ter isso aqui salvo. Se no caso de cair esse caso específico, aí dá pra fazer, tipo, fácil. Se não, você vai ter que pensar numa fórmula mesmo. Sobre polinômios, eu acho que não caem questões fáceis. Então, tipo, basicamente, acho muito difícil
cair numa questão fácil, e se cair numa questão fácil, vai ser tipo muito fácil mesmo. Você nem precisa saber muita teoria sobre, dá pra fazer, porque tipo, somar polinômio, multiplicar polinômio, são operações que são muito raras de conseguir aplicar num problema de programação competitiva que não seja mais avançados. E... pois é, aí eu não pus nenhuma anotação aqui sobre. Passando para esse slide aqui ele fala sobre conversão de base, que eu acho que é algo interessante de você ter anotado também. Basicamente você recebe um número e uma base, e você quer converter esse número para essa base. Esse aqui é o código que eu uso no meu notebook, e o código que tem lá no slide é bem parecido. O uso é assim, né? Primeiro, esse VLL aqui é um vetor de long, e esse LL é long. Esse EB é de InPlaceBack, que é para inserir no vetor, e esse all, ele é um macro, que significa res.begin e res.end, que é aquilo lá que a gente passa tipo, na função sort. Isso aqui são macros todos para ficar mais curto o código, né? Não preciso usar, eu costumo usar, em todos os meus códigos do notebook também uso, mas, assim, é gosto pessoal. E... pois é, eu não pus aqui que eu usei, mas em alguns outros slides eu pus. Tipo, explicando o que é cada uma dessas coisas aqui. Mas, basicamente, se você preferir, você pode ver o slide o slide é esse aqui, representação binária. Você baixa lá no GitHub do Edson, que tem o código dele lá sem macros, mas é basicamente a mesma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai converter o número que está numa base decimal para essa base B. Aqui eu declarei esse x como 21 e pedi para converter para a base 16. O que vai acontecer? Aí eu printei, né, o que estava nesse vetor, resultado da chamada da função. E ele printou 1 e 5. Por quê? Porque 21, que é o valor do x, ele é exatamente 1 vezes 16 elevado a 1, mais 5 vezes 16 elevado a 0, dá 21. Então isso que é a conversão de base, né? Acho que vocês já sabem como funciona a base binária, que é basicamente 2 a 0, 2 a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, e assim por diante. E aí tem os coeficientes aqui, né? Na base binária os coeficientes são só 0 e 1. Na base 16 os coeficientes vão de 0 até 15. E aí essa função ela retorna exatamente os coeficientes, onde esse aqui ele está vezes a base elevada a 0, esse aqui vezes a base elevada a 1 e assim por diante. Aqui no comentário eu tenho um exemplo transformado em base binária. Então ele vai transformar exatamente nos bits, sabe? Então é uma outra forma de você converter um número na sua representação binária. Você faz dessa forma aqui. Só que, como usa essa operação de módulo e uma operação de dividir, é bem mais lento do que você tipo, usar um bit set ou fazer aquele loop lá checando cada bit. Mas ainda assim, tipo, funciona. Funciona para qualquer base de 2 até, seja lá qual seja o valor da base. Retorna um vetor de inteiros, que são os coeficientes aqui. São basicamente os dígitos nessa base que, tipo, os dígitos, tipo, o 21 na base 16 é 15, né? E um detalhe aqui é que, tipo, na base hexadecimal, às vezes a gente usa as letras, né? O A para representar 10, B para representar 11, F para representar 15. Nessa função aqui de conversão, eu não faço eu não associo com letras, né? Tipo, se eu tiver um número grande aqui, ele vai virar tipo 15, como se o dígito fosse 15, mas na verdade o 15 em base hexadecimal é o F, né? Se você precisar converter para uma letra, tu faz tipo aqui depois, assim, né? Tipo, se o D for igual a 15, vira F. Mas no slide do professor tem um código lá que já transforma para a base hexadecimal com as letras. Pode ser interessante ter anotado, mas é algo que dá para fazer tipo na mão na hora, sabe? O que eu uso mesmo é esse aqui, para converter para qualquer base. Beleza, o próximo slide aqui é sobre exponenciação. Ele traz essa função de exponenciação rápida. É importante, porque se você fazer a exponenciação na mão, né, só ir multiplicando, ela vai ficar O de n. A exponenciação rápida tu consegue fazer em O de log n. Então é muito mais rápido e é muito utilizado. No C++ tem essas funções aqui, essas 4 funções relacionadas. E também é legal saber, todas elas retornam em double. Isso é um problema delas também, né? Porque tipo, se você for usar a função de exponenciação do C++, ele vai retornar em double. Então pode ter alguma imprecisão.
Outra coisa que acontece é que a gente costuma usar operações modulares na exponenciação, porque esses números crescem muito rápido, e aí você precisa estar calculando com a aritmética modular para não ter perda de precisão e conseguir checar nos juízes online de programação competitiva. Certo? Então essas são as funções, acho que é... Mas assim, você, apesar de ter essa imprecisão por usar double, você pode usar elas, tá? Por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo, onde eu tenho esse inteiro 27, e eu quero pegar o primeiro quadrado perfeito menor ou igual que 27. Eu posso simplesmente tirar a raiz quadrada desse número e multiplicar. Tipo, arredondar, né? Eu fiz aqui uma conversão para inteiro, então, tipo, estou tirando a parte dos... depois da vírgula, e aí eu estou só multiplicando. SQ vezes SQ, que vai ser, tipo, o primeiro quadrado perfeito, certo? Porque vai ficar, tipo, 5 vezes 5. Então, o primeiro quadrado perfeito menor que 27 é 25. E você pode usar, tipo, não tem problema de imprecisão, e é muito mais rápido do que você tentar fazer, tipo, outra forma de achar o primeiro quadrado perfeito, alguma coisa assim. Sobre logaritmo, a única coisa que eu anotei aqui de importante é que tem essa relação aqui para você encontrar os números de dígito de um número na base B. Né? Eu acho interessante porque não é só na base 10, é numa base B qualquer. E isso aqui é bem interessante, eu acho que é bem difícil de chegar nisso aqui, tipo, em um contest assim na hora. Eu tenho, tipo, anotado no notebook isso aqui, tá? Então, tipo, o número de dígitos de um número n na base B, ele é log de B, log na base B de n, arredondado para baixo, mais 1, certo? Então, tipo, na hora, se você precisar saber o número de dígitos de n na base B, tu faz lá o log de B, o log de n na base B, e soma 1. O problema é que o C++ ele tem a função de log, ele fala aqui, né? Tem a função de log, tem a função de log 2 na base 2 e log na base 10. Só que não tem um log na base B qualquer. Só que aí tem a formulazinha de conversão de base. Então, para converter de base, se você tem, tipo, o log 2, você faz aqui log 2 de x sobre log 2 de b, ou log 2 de x, log 2 de a, e aí faz essa divisão e tu vai conseguir o log na base a de x, certo? Então, tipo, guarda essa formulinha. Se você precisar converter de base, usa a formulinha e dá pra saber o número de dígitos de n na base b. Muito rápido, né? Tipo, imediatamente, assim, deve ser muito rápido. Mas, assim, se o número for na base decimal, aí não precisa disso, né? Uma forma de fazer, por exemplo, é só você ler o número, por exemplo, eu li aqui 12.398, convertir para string, com essa função toString, padrão do C++, né? Coloquei nessa variável de string, e aí printei o tamanho da string. Como tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 5. Né? Então a quantidade de dígitos é 5. Mas é porque está na base 10, né? Já está padrão aqui. Outra coisa interessante é que você pode, tipo, ainda usando essa string aqui, você pode iterar sobre os dígitos desse número sem muitas dificuldades. É só você passar por cada caractere dessa string. O dígito, como número, como inteiro mesmo, você tem que subtrair esse caractere 0. Porque senão você vai estar usando o caractere do dígito, né? Então, tipo, o caractere 1, que o valor dele mesmo é diferente de 1. Então, se você for fazer alguma operação matemática, você tem que converter para inteiro dessa forma aqui. Se não, se for só printar, você pode printar o caractere normal. Então, aqui eu estou printando cada dígito do número com um espaço. Então, ficou 1, 2, 3, 9, 8. E essa é uma forma interessante de pegar os dígitos do número, principalmente se você precisar iterar aqui da esquerda para a direita, né? Se for ao contrário, a outra forma é você tirar o resto por 10 e dividir por 10. Resto por 10, dividir por 10. Assim por diante, tu vai pegando os dígitos da direita para a esquerda, sem nem precisar transformar para string. Sei lá, é uma coisa interessante que eu vi nessa parte de logaritmos. Além disso, essas funções de logaritmos também retornam em double. Beleza. Agora aqui já começa algumas coisas mais usuais, assim, né? E mais comuns também. Então aqui, esse slide aqui é sobre divisibilidade. Aí aqui eu só pus uma definição do que significa ser divisível e como é que você testa em C++. Se
Se você tem aqui o número 24 e o número 8, você quer saber se o 24 é divisível por 8, você usa a operação módulo do C++, que é essa porcentagemzinha aqui, que significa a operação de resto. Então, se você está fazendo A resto B, você está vendo qual que é o resto da divisão de A por B. Se o resto for zero, significa que foi uma divisão tipo perfeita, né? Então A é divisível por B. Se não, o A não é divisível por B. Nesse caso aqui, ele é divisível. Uma outra coisa relacionada a meio que divisores ou múltiplos, que eu acho interessante, caiu numa questão também, é essa técnica aqui, né, de descobrir o próximo múltiplo de B meio que para baixo, né, que seja menor ou igual que A, né? Então, tipo, eu tenho um A, 24, eu tenho um B, 7. Eu quero saber qual que é o próximo múltiplo de 7 menor ou igual que 24, né? Se a gente for ver 7, 14 e 21, depois é 28, né, já é maior. Então, a resposta é 21. Tá aqui a resposta. Para fazer isso bem rápido, é só você fazer A dividido por B vezes B. Porque você está tipo, fazendo essa divisão, que ela vai ser arredondada, né? Os caras depois da vírgula vão ser ignorados. Quando você faz vezes B, ele volta a ser um múltiplo de B e vira tipo um múltiplo mais próximo. Outra coisa sobre divisão, que eu não pus aqui, mas que é interessante saber, é que tipo, se você quiser saber, né? Quantos múltiplos, por exemplo, quantos múltiplos de B você tem menores ou iguais que A? É só você fazer a divisão, né? A sobre B. Tipo, por isso que isso aqui está funcionando, né? Você tá com esse A sobre B significa quantos múltiplos de B menores ou iguais que A tem? Ah, tem 3. Então, se você multiplicar por B, você vai ter o último, né? E é algo, tipo, às vezes cai em questões, sabe? Tipo, preciso contar quantos múltiplos de 5 tem que sejam, tipo, entre 1 e 10 mil. Como é que eu faço isso? Eu poderia só iterar, né, e contar, e ver cada número se ele é múltiplo de 5, ou eu posso só dividir 10 mil por 5. E isso funciona, sabe? E é interessante de saber, esqueci de pôr aqui. Beleza. Outra coisa importante é conseguir extrair os divisores de um número. Aqui eu coloquei os macros dessa vez, o que cada um significa, e essa função aqui ela está extraindo um vetor não ordenado com os divisores. Ela funciona em O de raiz quadrada. Então é aquela função básica de extrair os divisores, tipo, no slide do Edson é basicamente a mesma coisa, só que talvez com um estilo diferente. Mas é importante ter essa função guardada para você conseguir extrair os divisores de um número em raiz quadrada. E aí nesse vetor aqui vai ter os divisores do número que você quer. Se eu fizesse com 24, eu não fiz aqui, né? Mas se eu fizesse com 24, eu ia ter os... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui eu fiz com 24, ó. Aí ele ia retornar um vetor com os números 1, 2, 4, 6, 8, 12 e 24. A única questão aqui é que ele não é ordenado, tá? Tipo, quando você faz dessa forma aqui, ele não vem ordenado. Se você precisar ordenar, você usa a função sort e ordena. Outra coisa importante de divisibilidade é alguns critérios de divisibilidade. É meio raro, assim, de cair numa questão, mas quando cai e você sabe os critérios, talvez possa ajudar, né? Então eu tenho tipo, anotado no meu notebook de 3 até 12, né? Tipo, não precisa anotar todos, né? Mas de 3 até 12 já é mais que o suficiente. Geralmente cai do 7, do 7, do 6. E é uns critérios bobinhos, né? A soma dos algoritmos é divisível por 3 ou 9. Os últimos 2 ou 3 algoritmos divisíveis por nananana. Né? Tipo, isso aqui, esse do 4, por exemplo. Você quer saber se um número ele é divisível por 4? Às vezes, tipo, por causa da questão, você não consegue testar, sabe? Mas aí você só vê os últimos dois algoritmos e checa. Você não consegue, tipo, por causa da questão, você não consegue chegar ao número todo, né? Às vezes é um número muito grande. Mas nesse caso aqui, só precisa checar os 2 últimos algoritmos. Então, tipo, sei lá, às vezes ajuda, sabe? Beleza. Agora aqui sobre GCD. O que é o GCD, né? O GCD é o maior divisor comum. E é uma função que já tem implementada no C++. Para usar, primeiro você precisa de 2 inteiros, e aí tu tira o GCD desses 2 inteiros, dessa forma aqui. A saída nesse caso aqui é 8,
Por que é 8? Porque 8 é o maior divisor entre 24 e 16, o maior divisor comum. Uma forma também que você pode aparecer é você precisar tirar o GCD de um vetor, né? Então de vários elementos, mais que 2. Como é que você pode fazer isso? Primeiro você tem um vetor aqui com mais de 2 elementos, tu declara uma variável começando em 0. E agora para cada elemento, tu fala que essa variável é o GCD dessa variável e do elemento. Então tu está fazendo incrementalmente o GCD. Começa com 0. Uma coisa importante é que o GCD de qualquer número e 0 é o próprio número. Então, vai começar em 0, quando ele fazer com 12, o GCD vai ser 12. Quando ele fazer com 18, ele já vai ver que o GCD é 6. Fazer com 36, ele vai ver que o GCD é 6 novamente. E a resposta é 6. Então, é importante saber isso aqui, como é que funciona o GCD, saber que já tem implementado o poupa-tempo, e ele funciona muito rápido, em order log n. Funciona para números long, muito grandes também. Outra forma de conseguir o GCD é testar todos os divisores de A e ver se ele divide B. Se divide B, então você pega o maior. Aqui eu mostrei o exemplo, né? Onde eu peguei todos os divisores de 24 e chequei. Poxa, o 1 divide B? Sim. 2 divide B? Sim. 4 divide B? Sim. 6 divide B? Não. 8 divide B? Sim. 12 não, 24 não. No caso, B aqui é 16, tá? E a gente viu que o maior divisor que divide o 16 é o 8. Então esse é o GCD. Assim, na prática, se é só tirar o GCD de 2 números, então você vai usar a função GCD, né? Mas isso aqui às vezes aparecem algumas questõezinhas de sei lá, eu acho que caiu numa questão do context tab, onde você tinha uma árvore, e aí você precisava saber o GCD dos números até a raiz, um negócio assim. E saber isso aqui meio que ajudava um pouquinho, pelo menos a saber a intuição e conseguir fazer uma coisa que funcionava, né? Outra forma, você fatora A e B, né, nos fatores primos, e aí nos fatores que são em comum, você pega a menor potência. Então aqui eu fatorei o 24 e o 16, deu essa fatoração. Só tem o fator 2 em comum. Aí eu pego a menor potência, que é o 3. Então vai dar 2 elevado a 3, que é 8. E esse é o maior divisor comum. Se você tiver mais de um fator em comum, então você multiplica, né? Você vai pegar esse 2 elevado a 3, e se tiver outro fator em comum aqui, 5 elevado a 2. Aí você multiplica aqui, vezes 5 elevado a 2. Uma propriedade interessante de GCD que existe é essa aqui, né? Que o GCD de AB ele é igual a A vezes B sobre o LCM de AB. O LCM de AB é o menor múltiplo comum. E eu vou falar dele em seguida, mas tem essa propriedade aqui, e às vezes ela ajuda também em várias questões. Tem uma outra propriedade, que é essa aqui, que se o A for maior que B, o GCD de AB ele é igual ao GCD de A e A menos B. Isso acontece por causa da própria, da forma como a gente calcula o GCD, né? Se você for ver como é que implementa o GCD, você vai ver que ele tira o módulo. E tirar o módulo é como se você estivesse fazendo menos B várias vezes, sabe? Então, tem algumas coisas que podem ser provadas com essa propriedade, e só que, assim, aparecem questões mais difíceis, sabe? E também é bem raro, né? Tem muitas outras propriedades, se você for ver na internet, tem várias propriedades de GCD, que vale ou não vale a pena anotar, né? Não sei, depende. Às vezes pode ajudar, às vezes não. É meio... Mas assim, eu acho que essas duas aqui, pelo menos, são interessantes você ter anotado. Talvez, essas coisas aqui é interessante ter anotado, sabe? Além disso, se o GCD de A e B for igual a 1, a gente diz que A e B são coprimos. Porque eles não têm nenhum primo em comum. E beleza. Sobre LCM. O LCM é o menor múltiplo comum. Também já tem implementado no C++. A forma de usar é essa aqui. A saída, nesse caso aqui, é 48, que é o LCM entre 24 e 16. Complexidade log n também. Como tem essa propriedade aqui, você pode calcular o LCM tendo o GCD e os dois números. Ou o GCD a partir do LCM, ou o produto a partir do GCD do LCM. Não é só você manipular. Outra forma de pegar o LCM é fatorar o A e o B, e em cada fator você pega a maior potência. Então, é diferente desse aqui que era menor, né? Então, aqui eu pego, o 2 elevado a quarta é maior, então eu vou pegar ele. E aqui é como se tivesse 3 elevado a 1 e 3 elevado a 0. Então, eu vou pegar o 3 elevado a 1, e aí eu vou multiplicar, que dá 48, que é exatamente o LCM.
Então é uma outra forma de pegar o LCM. Essas duas funções elas aparecem bastante em vários problemas. E assim, é importante saber como é que elas funcionam, como é que, tipo, essas propriedades aqui, mas as questões podem ser bastante diferentes e às vezes nem sempre só saber isso aqui ajuda. Você tem que, tipo, fazer observações, ver o que mais você consegue encontrar a partir daquela questão. Beleza. Agora aqui sobre crivo de Eratóstenes, também é algo muito usado, muito importante ter no notebook anotado. Aqui eu tenho o meu código do crivo, né, tipo, que eu uso no meu notebook. Peguei na internet, ele é diferente dos que o Edson mostra, mas eu acho ele muito bom. E o que você quer com o crivo, né? Você quer encontrar os primos e fatorar números. Então você quer encontrar primos de até, tipo, primos de até 1 milhão, por exemplo. E também você pode usar o crivo para fatorar os números muito rápido. Então, tipo, se eu quero fatorar números menores que 1 milhão, a gente aprende, né, aquele algoritmo de fatoração. Eu vou mostrar eventualmente, que é em raiz, né? É a mesma complexidade do algoritmo de pegar divisores. Só que você consegue fazer essa fatoração em log n com o crivo, certo? Então, só dar uma explicada aqui nesse código. Basicamente, você tem esse vetor P's e esse vetor SPF. P's vai guardar os primos. SPF vai guardar o menor fator primo do número nessa posição, tipo, nesse índice. Então, tipo, se eu acessar o índice 5, o menor fator primo é 5, porque ele é primo, né? Se eu acessar o índice 12, o menor fator primo é 2. Porque se você decompor o 12 em fatores primos, o menor fator primo é 2. E aí como é que eu uso, né? Tipo, todas essas funções aqui que eu estou mostrando aqui, tipo, tudo que eu mostrar aqui, essas funções, a maioria delas não precisa ser, tipo, alterada. Você pode guardar no notebook, quando você for usar, você copia, né? Tipo, coloca no seu código, e o importante é você saber usar, sabe? Às vezes você não precisa alterar, então eu não vou explicar muito sobre o código aqui. Aí, para usar, né? Você declara aqui, eu gosto de declarar dessa forma aqui, alto, aí P's, SPF, dessa forma aqui. Então, e eu chamo a função, né? Esse número que eu estou passando aqui é o número até onde ele vai procurar primos, né? O recomendável é que esse número aqui seja menor que 1 milhão, no máximo 10 elevado a 7, ainda roda em menos de 1 segundo. Mais que isso já é demais. Aí aqui vai retornar todos os primos até esse número, e o vetor SPF, que é o vetor de menor fator primo, para todos os números de 1 até 100 nesse caso. Então aqui eu estou mostrando um exemplo, printando todos os primos até 100. Aí o resultado foi esse aqui, todos os primos até 100. Aqui, até aqui, né, 97. E aqui eu estou printando o menor fator primo de 77. Nesse caso é 7, né? Não é 11, porque 11 é maior que 7. 11 é primo, mas é maior que 7. Então é o menor fator primo. Por que é o menor fator primo? Porque, tipo, quando você fatora um número, ele meio que vem nessa formato aqui, né? Tipo, 2, 2, 2, 3, ou 2 elevado ao cubo vezes 3. Se você está pegando sempre o menor fator primo, você consegue fatorar esse número muito fácil. Porque é só você fazer isso aqui, ó. Você, enquanto... Primeiro faz um vetor, né, para onde você vai guardar os fatores. Enquanto esse número ele for diferente de 1, você vai pôr nesse vetor o menor fator primo desse número. E aí você divide esse número pelo menor fator primo. Então você está basicamente excluindo os fatores primos 1 a 1 e começando do menor, né? E aí assim você consegue todos os fatores primos desse número. E a complexidade é basicamente O de log n, porque você está sempre dividindo o número pelo fator primo dele. É até mais rápido, né? Porque se você... Os fatores primos, eles podem ser 2, mas muitos deles vão ser maiores que 2, né? Então você tipo mais rápido que log n. Então aqui eu estou mostrando um código aqui fatorando 24, né? Então estou printando cada fator primo do 24. Dá exatamente 2, 2, 2, 3. Deixa eu ver se eu pus aqui. Eu não pus, mas talvez eu tenha posto depois. Eu pus depois, eu vou falar eventualmente. Beleza, era isso que eu queria falar sobre o crivo de Eratóstenes. Só precisa saber o código, coloca no notebook, declara e usa, sabe? Esse aqui também é muito bom, porque você consegue fatorar números muito rápido. Mais rápido do que raiz de n. Beleza.
Aqui, esse slide aqui, ele fala sobre funções multiplicativas. E o que é importante desse slide? Primeiro, essas três formulinhas aqui que ele tem sobre os divisores. Então, a partir dos fatores primos de um número, você consegue fazer algumas contagens sobre divisores. Você consegue contar a quantidade de divisores do número, você consegue saber a soma dos divisores de um número, né? Então se você somar todos os divisores desse número, e também saber o produto dos divisores desse número. E a formulinha é essa aqui, né? Onde PI são os fatores primos e AI os expoentes desses fatores, certo? Beleza. Aqui atrás eu falei que tipo, a fatoração ela não vem com os expoentes, né? Ela vem só repetindo os fatores. No slide depois desse aqui eu falo como é que a gente pega esses expoentes. Mas essas formulinhas aqui é legal ter anotado, ou você pode fazer um códigozinho e pôr já o códigozinho pronto. Que, tipo, são coisas que é muito difícil de você derivar na hora, e é muito simples, né? E se você tiver anotado, é só usar. Outra coisa aqui, que ele fala já nesse slide de funções multiplicativas, é o tociente de Euler. O que é o tociente? O tociente de um número, ele é a quantidade de coprimos a x de 1 até x. Então é a quantidade de números que quando eu fazer o GCD desse número com x, vai dar 1. Tá certo? Então, beleza. Essa é a definição. É um pouco tipo, nossa, por que, né? Por que tem isso aqui? Por que isso é importante? E assim, é um pouco complicado. Muitas coisas aqui, tipo, algumas conclusões de teoria dos números que acabam tornando isso aqui importante. E, de verdade, questões envolvendo tociente de Euler são bem raras, mas até que tem, sabe? Tipo, na seletiva do ano passado caiu uma função que usava tociente de Euler. Um problema que usava, né? E aí tem, né? Eu tenho no notebook anotado essas duas funções para extrair o tociente dos números. Essa aqui, ela vai retornar um vetor que tem o tociente dos números para cada um dos números nesse vetor, né? Para cada índice nesse vetor. Então é parecido com essa aqui do menor fator primo, né? Para cada índice do vetor eu tenho o menor fator primo. Essa aqui, para cada índice do vetor, eu vou ter o tociente dele. E a forma de fazer essa aqui é parecida com o crivo e tal. A complexidade também é n log n. Bem rápido, você consegue fazer até 1 milhão tranquilamente. Aqui, eu estou mostrando aqui agora o que são os defines, né? Long, vector de long, e o all é esse x.begin, x.end, que é para economizar letras, né? E aqui essa função, ela extrai o tociente de Euler de um número específico, né? Como é que funciona? Você fatora esse número, ordena os fatores, porque pode ser que nessa fatoração aqui os fatores estejam desordenados. Você apaga todas as duplicatas e aí você aplica essa formulazinha aqui, né? No slide do Edson acho que está basicamente igual, não me lembro agora, mas essa é a implementação que eu uso. E dessa forma você consegue o tociente de um número único, né? De forma muito rápida, porque só depende dos fatores do número. E dependendo, por exemplo, se você usar essa função de fatoração aqui, você consegue fatorar um número até 10 a sexta, complexidade O de log n. E conseguir o tociente em basicamente complexidade de log n também. Então você consegue o tociente muito rápido, enquanto que aqui você ia ser n log n, né? E também tu consegue tipo, pegar o tociente de vários valores, porque como essa função é rápida, até que dá para ir pegando o tociente de vários valores. Só que tipo, essa função de fatoração, a fatoração normal é raiz quadrada, né? Aí que nem eu falei aqui, se a gente usar essa aqui de log n é mais rápido. Porém, a de log n ela tem um limite, né? Como usa o crivo, não pode ser maior que 1 milhão, maior que 10 a sétima. Porém, é possível você fazer uma função de fatoração que fatora números até 10 a 18. E aí sim você consegue fazer tocientes de números gigantescos, até 10 a 18. Eu tenho no meu notebook uma função de fatorar esses números muito grandes. Talvez vocês já tenham visto também em Matemática Discreta 2, né? Mas, assim, é um número muito grande, eu não pus aqui, provavelmente não vai ter nenhuma questão que precisa. Mas é legal saber, né? Que até 10 a 18 funciona se a sua fatoração for rápida o suficiente. Beleza. Aqui é o slide onde finalmente ele fala sobre fatoração. Aqui tem a fatoração em raiz quadrada.
que eu tenho no meu notebook. É basicamente igual a que tem nesse slide aqui. Você consegue fatorar os números em raiz quadrada, e essa função aqui já retorna os fatores ordenados. Porém, ele retorna os fatores tipo repetindo, né? Então, se eu fatorar lá o 24, ele vai retornar 2, 2, 2 e 3. E não retorna tipo os expoentes, que a gente poderia usar aqui, né? Esses expoentes aqui dos fatores. Uma forma de pegar esses expoentes é só você fazer tipo um map, onde esse map ele é um histograma, né? Um histograma ele guarda a frequência de cada número que está ali. E aí, para cada um desses fatores, você aumenta a frequência do fator. E aí, se você printar esse map, onde o primeiro elemento é o fator e o segundo é o expoente, você vai ter o fator e o expoente. Fator e expoente. Então, 2 elevado a 3 e 3 elevado a 1, certo? Por que um map? Porque pode ser que os números aqui sejam maiores que 10 a sexta, né? Pode ser que sejam 10 a nona, até 10 a 12 esse código consegue fatorar. Que já, primeiro, já extrapola o limite do inteiro, por isso que eu estou usando long em tudo. E não cabe num vetor, né? Você tem que usar tipo um map mesmo, porque o map ele não tem, os índices não tem um limite de tamanho, né? De fato, você pode usar qualquer coisa como índice aqui. Outra coisa que eu encontrei nesses slides aqui é essa implementação aqui de fatorar n fatorial, né? Então, assim, eu nunca vi uma questão que precisava, mas como tem lá nos slides, eu acho legal anotar, porque vai que cai uma questão que é exatamente isso, né? E é uma implementação bem curtinha, onde a implementação é essa aqui, né? Eu acho que vale a pena anotar. Tipo, não tem... Tipo, a questão é que sempre vale a pena você anotar as coisas, porque a maioria das coisas aqui, nessas de matemática, nesse tópico de matemática, você não precisa, tipo, alterar, sabe? Então você só usa meio que como se fosse uma caixa preta mesmo. Você só precisa saber chamar, saber o que aquilo retorna. E também, tipo, a complexidade para saber se você pode usar. Beleza. Aqui, nesse slide, ele fala sobre a aritmética modular. Traz esses dois teoremas. São importantes. Isso aqui é o φ de m e é o tociente, tá? O tociente de m. Tociente de Euler, que a gente falou ali atrás. E aí tem essa notação aqui, que significa que está fazendo módulo m, né? Eu não vou muito explicar como é que funciona a aritmética modular, porque a ideia mais é ser uma revisão e eu meio que falar o que eu achei importante, o que eu achei aqui, né? E também implementações. Mas, assim, a aritmética modular cai em muitos problemas, usa em muitos problemas mesmo, apesar que a maioria dos problemas que usa são mais complicados, né? E a aritmética modular não é tipo o centro do problema. Geralmente você sempre usa para calcular tipo os números, porque os números podem ser muito grandes, e aí você vai tirando o resto, porque o problema pede, sabe? Nos slides aqui do Edson ele traz essas funções aqui para você fazer operações com a aritmética modular, só que eu não gosto muito, porque apesar delas serem bem curtinhas, quando você vai usar no código mesmo, né, você vai fazer contas com elas, fica repetindo muita coisa, né? Esse add você vai ter que repetir um montão de vezes, o move vai precisar repetir um montão de vezes. Eu não pus aqui, mas se você quiser dividir também, você tem que usar um montão de vezes e dividir também você precisa da exponenciação rápida e tal. Então, tipo assim, beleza, tem isso, se vocês preferirem, podem usar, né? Tipo, não é ruim e é melhor do que você tentar fazer na mão, provavelmente, de tipo, porque tipo, aritmética modular é um negócio que, tipo, funciona e é bem complicado de, tipo, entender por que funciona, né? Mas só funciona se você aplicar certinho em todos os lugares. E muitas vezes, se você fizer na mão, você pode esquecer sem querer um lugar e aí dá um problema. O que eu uso, né? Eu uso essa classe aqui gigantesca, né? Assim, não é tão grande, mas é grande, que trata a aritmética modular para mim. Basicamente, na hora do contest, eu só colo, ou se eu precisar escrever, né, eu só escrevo ali em, sei lá, menos de 5 minutos, porque, tipo, vale a pena, sabe? E aí depois eu uso dessa forma aqui. Então, aqui eu tô lendo 2 longs, e aí depois eu converti
para usar essa classe de aritmética modular que eu chamo de mi. E aí eu falo, olha, a variável a vai ser o x, a variável b vai ser o y. A partir de agora, eu estou usando essa variável mi. E eu uso elas como se fossem inteiros mesmo. Eu posso fazer multiplicação, divisão, soma, subtração. E eu não preciso usar esses nomes. Eu uso as operações aqui. Por isso que é feio o código, porque tem muita coisa aqui, né? Operator, nananana. Mas facilita depois, porque eu não preciso escrever nada. Eu só uso como se fossem inteiros mesmo. E a resposta vai dar certo. Vai, usar a aritmética modular. Então, basicamente é isso sobre a aritmética modular, sabe? Tem esses teoremas, tem questões de teoria dos números que, vai usar isso aqui, mas são questões mais difíceis, assim, mais complicadas. Já a parte de código, assim, de aritmética modular mesmo, de, só usar, eu uso isso aqui e depois só uso, sabe? Não preciso nem pensar sobre. Consigo fazer vetor, vector de mi, que é como se fosse um vetor de inteiros. Qualquer coisa que use aritmética modular, e aí eu só uso as operações normais. Assim, eu recomendo, você só saber, né, como é que vai tirando esse módulo aqui. Se tiver uma questão, você pode fazer na mão mesmo, porque às vezes na prova mesmo não vale a pena, né, você copiar isso tudo aqui. Faz na mão, mas para as maratonas ou para contest mesmo, eu acho bem interessante. É isso. Aqui começa uma parte sobre combinatória que ele fala, né? Ele aborda arranjo, combinação e permutação com repetição. Aí ele também mostra os códigos, né? Lá tem código sobre arranjo, combinação e permutação com repetição. E o que eu acho importante dessa parte? Primeiro, eu estou mostrando aqui as minhas funções, né, de combinatória que eu uso no meu notebook. Então, basicamente, essa função de init aqui, ela meio que pré-processa um monte de coisa aqui para combinatória. Esse NPR é o arranjo NK, certo? Então, arranjo... Então, o arranjo... o arranjo e a combinação, eu considero assim, é quantas formas... O arranjo e combinação, basicamente o que elas respondem é assim, quantas formas tem de escolher K elementos, dado que eu tenho N elementos, né? É basicamente o que elas respondem. A diferença, eu coloquei aqui, né? Que o arranjo, a ordem importa, e a combinação não. Então, na combinação, ele vai falar, olha, tem essa quantidade de formas, mas eu não estou considerando ordem. Então, se tiver 1, 2, 3 e 3, 2, 1, ele considera como a mesma escolha, sabe? Então, a combinação é sempre menor que o arranjo. O arranjo, ele considera todas as permutações. E tem essas formulinhas aqui que a gente vê na escola mesmo. Aí aqui, ele calcula basicamente por essa formulinha. Tirando aqui a aritmética modular, porque o arranjo e a combinação, elas crescem muito rápido, né? Porque usa fatorial e tal. Por isso, usa aritmética modular. Aqui eu não uso essa classe aqui, porque muitos problemas de combinatória você não precisa fazer operações com aritmética modular mesmo. Após conseguir a combinação e o arranjo. Você só precisa saber a combinação e não precisa fazer mais nada depois. E aí aqui eu já faço direto, porque também tem essa história aqui que pega o inverso mais rápido. Enfim, é uma escolha assim que eu achei que fica melhor no código. Então, esse aqui é de arranjo, esse aqui, NCR, é de combinação. Usa o próprio arranjo e multiplica, divide aqui, né, pelo P fatorial. E esse perm-rep, tem nos slides também, que é sobre permutação com repetição. Essa aqui é a minha implementação, que eu uso esse map aqui como se fosse um histograma. Então, eu guardo a frequência de cada um dos valores lá. E aí eu uso aqui a fórmula de permutação com repetição mesmo, que é fatorial do total de itens, e aí você divide pelos itens que se repetem, né? É basicamente isso. Sempre que tem algum problema de combinatória, eu uso essas funções aqui. E assim,
Os problemas de combinatória você tem que, tipo, treinar. Não tem... Às vezes não adianta só saber essas funções, mas não é algo também que você precisa modificar, que nem eu falei. Tipo, você usa aqui como caixa preta, aí você usa lá, vai achar alguma fórmula matemática para achar o que você está contando, e aí usa essas funções. Uma coisa que eu pus aqui é que se for sem módulo, o resultado final ele é pequeno, porque, que nem eu falei, a gente usa o módulo porque ele cresce muito rápido. Se a questão pede sem módulo, o resultado final é pequeno, e provavelmente dá para calcular os fatoriais e usar a fórmula, tipo, na força bruta mesmo. Ou, tipo, pré-calcular aqui, usar a fórmula. E por causa disso também tem questões que pedem sem módulo. Como é pequeno, eu tenho essa função aqui, que ela retorna a combinação NK sem módulo. E ela funciona em complexidade O de K, porque ela vai iterando aqui. Eu não falei também, mas essas funções aqui, tipo, primeiro tem esse processamento, que é O de N, depois todas essas aqui são constantes. Essa aqui tem que passar por cada elemento aqui do histograma, mas aí é O de N no histograma, né? Esse rep é um macro pro for, tá? Pro loop for. Mas basicamente eu estou iterando de I até K, né? Tipo, menor que K mais 1, ou menor ou igual que K. Eu estou mostrando aqui só para mostrar quais são que eu uso, mas vocês podem ver também nos slides, os que estão lá também são funcionais. E é legal ter anotado, mas que nem eu falei, eu acho que são problemas mais complicados. Mas vale a pena sempre ter anotado. Se você conseguir, se tipo, der tempo, dá pra fazer também. Beleza, é isso sobre essa parte aqui. Outra coisa, esse código aqui é o mesmo código desse aqui. Eu só estou mostrando que, tipo, pra eu usar, é só chamar binom 53 e vai retornar, tipo, 10. Porque é, tipo, 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, né? É isso mesmo. Aí, tipo, 5 vai ficar, tipo, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aí vai cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. E vai ficar, tipo, 20, né? 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial. E aí vai dar 10. Então, beleza. Isso aqui vai printar 10. Tá. Mas, então, essa função e essas funções também, elas retornam, tipo, a quantidade, né? Tipo, quantas... Aquilo que eu falei, né? Quantas formas tem de escolher os elementos e tal. E se eu quiser printar todas as formas? Aí eu tenho essa função aqui. Eu chamei do mesmo nome, mas é uma função recursiva que é bem interessante. Cai de vez em quando, tipo, é raro, mas tipo, já vi cair mais de uma vez. No caso, em contests, né? Na prova, assim, eu acho difícil de cair, porque ele não mostrou, né? Mas vai que cai. Mas eu acho bem interessante. E, basicamente, ela funciona dessa forma aqui. E, tipo, você passa um vetor, fala quantos são os elementos que você quer escolher desse vetor, e ele vai printar todas as formas de escolher essa quantidade de elementos do vetor. Como é uma combinação, a ordem aqui está sempre ordenado. Se for um arranjo, aí tu faz, tipo, todas as permutações, né? Como é que você faz todas as permutações? Tu usa aquele next permutation, que eu mostrei no slide bem no comecinho, para mostrar todas as permutações. Então aqui ele mostrou 10 permutações, que é exatamente a quantidade que a combinação retornou. Pois é. Aqui é que tem uma relação com o triângulo de Pascal, né? As combinações também são chamadas de coeficientes binomiais, tem uma relação com o triângulo de Pascal. Basicamente, o triângulo de Pascal é esse triângulo aqui, eu acho que todo mundo conhece, onde cada número é a soma dos dois de cima. Essa forma aqui é do triângulo, né? Mas a gente também pode fazer ela aqui como se fosse um triângulo retangular. E aí você tem, tipo, linhas certinhas e colunas certinhas. E o que é interessante? Qual que é a relação com o coeficiente binomial?
é que o elemento na linha 0 é exatamente o coeficiente binomial 0, 0, ou a combinação 0, 0, né? Dá 1. Combinação 1, 0, 1, 1, dá 1 também, e aqui essas combinações vão dando exatamente esses valores que estão aqui. E é bem legal, então se você precisar saber, tipo, qual o elemento na linha tal, na coluna tal, você usa essa fórmula, esse padrãozinho aqui, né, uma formulazinha, e aplica a combinação, né? Ah, combinação na linha 3, na coluna 2. Faz aqui. Começa do 0, tá? Coluna 0, linha 0. Também tem, né, nos slides, algumas relaçõezinhas que eu anotei no meu notebook também. É interessante essa do binômio de Newton. Então, quando você tem A mais B, entre parênteses, elevado a N, os coeficientes vão ser tipo dessa forma aqui, certo? E você consegue, usando o negócio de combinação e exponenciação. Então, tipo, vai ter o primeiro coeficiente, que é o k igual a 0. O segundo coeficiente, k igual a 1, até o n. E é interessante saber isso aqui, mas é assim, acho que eu nunca vi numa questão, talvez em uma só. Mas é legal. Aí aqui sobre relações no triângulo de Pascal, né? Se você quiser, nesse triângulo aqui. Se você quiser a soma da linha, tipo, a soma da linha n é basicamente você somar, né, cada um dos elementos aqui, que é esse n, combinação nk, né? A soma da linha, ela é 2 elevado a n. Se você for ver aqui, ó, 2 elevado a 0 dá 1. É a soma da linha. Aqui é a soma da 2, aqui é a soma da 4, aqui é a soma da 8, a soma da 16, assim por diante, 2 elevado a n. Interessante. A soma da coluna, você faz combinação n mais 1, m mais 1. Então, da coluna m, e na linha, tipo, até uma certa linha, né? Tipo, por exemplo, se eu pegar dessa aqui, ó. Então é tipo, coluna 1 até a linha 5. Aí você faz aqui 6, combinação 6, 2, né? E aí, tipo, ele vai retornar isso aqui, né? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Não tenho certeza se é exatamente isso, mas vocês podem conferir aí. E é basicamente a soma da coluna até uma linha específica, porque, tipo, as linhas meio que são infinitas aqui, né? Beleza. Você também consegue pegar tem essa fórmula aqui, que é, tipo, tendo um k multiplicando aqui. Então vai ser, tipo, primeiro k vai ser igual a 0, depois 1, depois 2, então ele está multiplicando essa combinação. Tem essa fórmula aqui, então, n, 2 elevado a n menos 1, que eu anotei também, só para caso ache algum padrão dessa forma aqui, né? Tem também essa aqui, que é quadrados da linha, que é o quadrado, é isso aqui. Essas formas aqui, velho, tipo, eu só anoto assim pra ver se cai em alguma coisa. Mas é bem raro, mas às vezes cai sim, tá? Tipo, teve uma das últimas questões de TEP que usava isso aqui, que é 2 elevado a n. E sem isso era, tipo, sei lá, muito difícil, né? Você teria que, tipo, checar que o padrão realmente era esse no olho, sabe? E esse aqui, dos ímpares na enésima linha, que é 2 elevado a c, onde c é a quantidade de bits ligados em n. Você pode checar aqui também, né? Tipo, aqui tem 4 ímpares. Então, na terceira linha, a representação binária do número é 1, 1. Então, 2 elevado a 2 dá 4, que é exatamente quantos números ímpares tem aqui. São relações assim meio aleatórias, mas vale a pena ter. Às vezes, alguma questão precisa disso aqui. E aqui a gente também tem uma relação, né, com a representação binária dos números que eu tinha falado. Talvez eu tinha falado lá no comecinho. Beleza. Terminando aqui, a gente tem sobre Fibonacci catalã. Eu acho que Fibonacci é interessante ter essa implementação aqui anotada. Você consegue calcular os números de Fibonacci em log n. E é importante ter anotado, porém, essa implementação aqui, ela não está com operações modulares. Então você vai ter que, tipo, arrumar aqui, né? Pôr, tipo, módulo m bem aqui, pôr módulo m aqui, e pôr módulo m em cada uma dessas multiplicações aqui, e depois em cada uma dessas somas aqui. Porque os números de Fibonacci, eles crescem muito rápido. Se você
se, tipo, provavelmente se a questão pede número de Fibonacci com uma implementação rápida, né? Ela vai querer, tipo, qual que é o número de Fibonacci na posição 10 elevado a 13? Vai ser gigantesco. Tem que ter aritmética modular. Então, tipo, só arruma esse código aqui para ter aritmética modular. Ou, tipo, pede pro MIA fazer e aí coloca no notebook. Que é, tipo, um código simples, mas é sempre legal ter anotado. E o número de Fibonacci às vezes cai sim, tipo, é bem frequente até. E em log-n, né, a implementação normal ela é odd-n, se você tipo, for guardando no vetor e tal. Aqui sobre catalã também são alguns números um pouco, assim, raros, né, tipo, na verdade eles são bem comuns, mas as questões que caem isso aqui são mais complicadas, né, bem raro, porque é difícil, né, chegar nessas questões difíceis. Mas tá aí, tem tipo essa função que calcula os números de catalã. É legal ter anotado, mas que nem ele falou aqui. É possível computar até o 33, depois disso não cabe mais no long. Mas aí tu usa tipo operações modulares aqui. Como aqui tem uma divisão, tipo, você teria que ter a operação modular com a divisão, tá? Então tipo, tem que dar uma olhada como é que faz a divisão. Mas é basicamente você tem que ter a exponenciação rápida. E aí você exponencia sobre o módulo menos 1. Ou menos 2, talvez. Acho que era menos 2. Ou usa, né, tipo, a classe aqui. A classe aqui minha tem, ó. Tipo, a divisão é módulo menos 2. E ele chama, tipo, a exponenciação. Beleza. Algumas coisas que eu tenho anotadas no meu notebook também é que eles têm algumas outras fórmulas, né? Então você pode usar essa aqui, que é combinação 2n sobre 2n sobre n mais 1. Tem algumas recorrências aqui também, que tipo, dependendo do que você encontra, se for uma programação dinâmica, que for dessa forma, então provavelmente vai surgir os números de catalã. E assim, é legal ter as formas, né? São várias formas de conseguir calcular. Essa aqui especificamente também é bem fácil, porque só usa o coeficiente binomial e uma multiplicação aqui, uma divisão aqui, né? Eles representam essas coisas aqui, mas assim, se a questão não for especificamente isso aqui, é um pouco difícil de ver esse padrão, né? Mas é legal saber. Acho que, tipo, não sei, é porque, tipo, eu tô pensando na prova, né? Na prova, provavelmente as questões não vão ser difíceis, sabe? O Edson sabe, tipo, que a maioria é iniciante e provavelmente a maioria das questões vão ser fáceis, eu não sei nem se vai ter, tipo, muito conteúdo assim. Então, por isso que essas partes aqui eu não tô dando muita importância assim. E essas três últimas aqui também, tipo, de inclusão, exclusão, funções geradoras e partições. Geralmente as questões que envolvem isso são bem mais complicadas. Funções geradoras também, se for uma questão mais... É porque funções geradoras talvez vocês tenham visto em Matemática Discreta 2, onde você precisa multiplicar tipo, os polinômios. E uma forma de multiplicar polinômios rápido é com FFT, né? E é algo que a gente não conseguiu ver, que ele passou tipo no semestre passado, na verdade. E não lembro se foi no semestre passado, no retrasado, mas são questões que são tipo bem mais complicadas. Partições também eu nunca vi numa questão. Inclusão e exclusão cai bastante, só que também é mais complicado, mas dá pra fazer, sabe? Tipo, inclusão e exclusão é aquela história de você somar, subtrair, somar e subtrair, e para conseguir tipo a união de algumas coisas, né? Eu não anotei nada aqui porque eu não vi nada que dava pra tipo anotar muito bem. Mas é basicamente isso que tipo tem sobre o conteúdo. Aí que nem eu falei lá no primeiro slide, tem coisas que são mais importantes aqui, né? Eu coloquei como a parte combinatória importante, mas é porque tipo tem muitas questões de combinatória que caem. Só que pra prova talvez não seja tanto assim, né? Tipo, a possibilidade de cair talvez seja mais difícil. Mas eu acho que o mais importante é saber fatorar rápido, saber pegar expoentes, possivelmente essa função aqui. Conseguir o tangente de Euler, né? Pode ter uma questão que tipo pede só o tangente de Euler. Deixa eu ver aqui qual que era o slide que eu tinha colocado aqui. Aqui está usando o tangente de Euler, né? Então é um teorema que usa o tangente de Euler e você consegue calcular o inverso. Você
tipo, tem algumas... Eu não pus aqui, né, mas o inverso modular, quando o número é primo, sempre tem inverso. Quando o número não é primo, pode ter ou não, tipo, às vezes tem, às vezes não. E aí depende aqui do... Primeiro depende do GCD, depois depende do TOTIENT. Vocês podem ver, tipo... Não sei se isso vai cair, né, mas é algo interessante. Mas se a questão for só pedir o TOTIENT, é importante ter essas questões aqui. Isso aqui também é bem fácil de cair em questão, né? Quantidade, soma e produto, e é só umas formulazinhas. Crivo de Eratosthenes, muito importante. Conseguir faturar rápido, acho que também é bastante importante. Pegar os primos, bastante importante. Saber usar LCM, saber usar GTD. Saber aqui pegar os divisores, bastante importante. Conseguir checar essas coisas básicas aqui, né? Logaritmo, assim, acho mais raro. Esse negócio de exponenciação rápida eu acho bem importante também. Apesar que eu acho que tem que ser com aritmética modular, porque sem meio que não faz sentido. Sobre essas funções aqui também, legal. Conversão de base eu acho legal também. E é tipo bem simples o código, né? Bem curto. Malhas aqui que nem eu falei não é tão importante. Busca binária eu acho bem importante, é legal saber. Eu expliquei tipo meio mal aqui, né? Mas enfim, tem vários vídeos no YouTube, que nem eu falei ali do Eriquito tem. E tem vídeos em português. Dá pra tipo perguntar pra IA também como é que faz. Só anotar, só tipo ter assim como é que faz e tentar tipo aplicar em pelo menos algum problema. E sei lá, é bem legal busca binária. Essa parte de funções acho que é importante ter anotado, mas... E essa parte aqui de bits aqui também eu acho legal ter anotado. São questões frequentes, assim. Aqui é, né, as anotações do contexto e tal. No mais, é basicamente isso que teve aqui, né, teve aqui nos slides. E eu acho que, tipo, depois de ter essas coisas anotadas, é tipo... Sei lá, na prova você vai precisar observar bem o problema, encontrar alguns padrões, ver se consegue simplificar o problema e, tipo, tentar aplicar essas coisas. Não acho que vai ser tão difícil assim, possivelmente. E basicamente foi essas coisas que eu achei importantes. Acho que é isso. Boa noite.